Olá pessoal, antes de mais gostava de falar sobre o que nós vamos tratar nesse vídeo. Nesse vídeo basicamente nós vamos falar sobre uma ferramenta que é de uso cotidiano. Vamos tratar do Microsoft Word, que é uma das ferramentas de edição de texto da Microsoft. E sobre ela vamos basicamente tocar em alguns pontos essenciais, como a formatação de texto, a edição de currículos, cartas e outros aspectos que julgo serem importantes na vida de qualquer um. Para este primeiro vídeo, nós vamos fazer uma breve apresentação sobre os aspectos gerais que serão tratados ao longo desse mini curso ou videoaulas. Então, em primeiro lugar, vamos tratar da apresentação do próprio programa, da própria ferramenta, que é o Microsoft Word. A seguir, vamos tocar nos aspectos organizacionais, para quem quer aprender como organizar um currículo, como fazer uma carta de apresentação ou carta de manifestação de interesse. E também vamos adicionar alguns aspectos ligados à organização de trabalhos científicos, como estruturar trabalhos científicos e outros assuntos que os internautas poderão julgar importantes, podem colocar ali, podem comentar, e nós vamos abordar esses assuntos e vamos partilhar com o nosso público. Então vamos a isso. O primeiro passo será abrir o programa Microsoft Word, bastando para o efeito e clicar no botão de início ou botão do Windows. Pesquisar, na barra de pesquisa podemos escrever Word. Assim, como podemos ver, nós usamos aqui o Word 2013. A quem está em casa está a usar o Word 2010 ou uma versão mais anterior, que o Word 2007. E talvez uma versão mais atualizada, o Word 2016 ou 2019. Mas não importa. O que importa mesmo é ter o Microsoft Word instalado. E não importa em qual versão, o importante é saber o que nós vamos tratar. Vamos a isso. Vou clicar aqui num documento em branco. E para começar, vamos fazer uma breve apresentação das janelas que aqui aparecem, dessa janela que aqui aparece. Nós temos a barra de ferramentas e podemos ver na barra de títulos, temos ali a base, o inserir, a estrutura, o esquema de página, referências, mail índice, rever e ver. E a seguir também temos a questão do Foxit Reader, mas isso é um suplemento que foi instalado através de um programa de edição de PDF, de visualização de arquivos no formato digital. Então, para começar, o que é que nós encontramos na base? Nós encontramos na base o tipo de letra, que nos dá a formatação do tamanho, das características, basicamente são as características da letra, a coloração, o tipo, se nós queremos colocar na letra uma coloração diferente, onde é que nós vamos? Temos aqui podemos clicar na seta que aparece no canto inferior direito de onde vem escrito o tipo de letra, e já dá uma explicação e até as teclas de atalho que nós temos de apertar para poder abrir. Clicando nesta seta, nós vamos apresentar aqui vários tipos de letra. O que aparece como padrão é o corpo, mas podemos utilizar o mais usual
para estudantes e várias outras instituições. O Times New Roman, ou podemos usar a RIA, mas o mais usual é o Times New Roman. Eu então vou definir Times New Roman no tamanho 12, querendo, e posso predefinir isso. Isso significa que para qualquer documento, na pré-definição nós podemos escolher o seguinte: temos duas opções, para este documento apenas, ou então todos os outros documentos que nós viermos a fazer, esses vão aparecer com este tipo de letra, como padrão, para evitar que todas as vezes que nós vamos abrir um documento tenhamos que trocar o tipo de letra. Neste caso eu vou definir como padrão o Times New Roman. Podemos ver aqui que é possível, depois da escrita, nós podemos alterar, para além do tamanho da letra, o tipo da letra. Temos o bolding, colocar o texto em negrito, temos colocar as opções de colocar o texto em itálico, o sublinhar, riscar ou rasurar, né? Temos o colocar o texto ou a letra, o texto, ou então o número na parte superior, na linha superior do texto, ou inferior, dependendo do que nós queremos fazer. Temos ainda os efeitos do texto, que nos são basicamente os efeitos 3D, se queremos adicionar uma sombra ou não, mas para o que nós vamos tratar, nós não havemos de precisar dos efeitos, né? Então, a seguir temos noutra barra de ferramenta, nós temos a formatação do parágrafo. Temos o alinhamento à esquerda, temos o alinhamento centralizado, temos o alinhamento à direita e temos o texto justificado. Para além disso, temos a questão do espaçamento entre linhas. Vamos ter aqui vários espaçamentos, de 1 a 1.5. Podemos adicionar ou remover espaços antes ou depois do parágrafo. Temos os bullets, ou então as marcas, que nos vão ajudar. Por exemplo, se nós formos a mencionar vários itens que estão ligados a um certo aspecto, nós podemos escolher uma dessas marcas ou então definir uma marca diferente. Essas marcas são as marcas que aparecem como padrão, mas nós podemos criar nossas próprias marcas, podemos fazer novas marcas, adicioná-las ao Microsoft Word. Também temos a questão da numeração. Podemos, além de escolher as marcas, usar, em vez de usarmos a marca, podemos usar a numeração. Temos aqui a numeração em algarismos, temos a numeração romana, temos mesmo o abecedário, dependendo do tipo que nós quisermos, e do tipo que nós quisermos, podemos eventualmente escolher o tipo e a questão de precedência. Se nós queremos que tenhamos uma estruturação das listas, e isso vai também ajudar de certa forma na organização, na própria estruturação do texto, e vai também ajudar quando nós formos fazer o índice. A seguir, temos o estilo de texto, temos o cabeçalho e tantos outros que aqui aparecem. Podemos só abrir aqui para ver a ênfase, forte, citação, são vários. Então, para nós vamos usar o estilo normal. Dependendo do que nós vamos fazer para o índice, nós podemos definir vários estilos que nos vão ajudar a obtermos um índice um pouco mais bem feito e estruturado. Então, na barra de menu inserir, já encontramos vários outros aspectos. Podemos encontrar fora de rosto, podemos inserir uma página em branco ou uma quebra de página. Então, essa quebra de página também podemos encontrar
no esquema de páginas, mas como vamos falar, vamos de apresentar a seguir. Podemos também inserir tabelas, imagens, formas variadas que estão aqui, conforme a necessidade que nós tivermos. Podemos inserir gráficos, né? Podemos inserir gráficos, vídeos online, hiperligações, marcadores, comentários, cabeçalhos, rodapés e caixas de texto. Podemos também inserir o Word, que já aparecia no Word, em umas versões anteriores de 2003, por exemplo, Office 2003, já aparecia o Word, que era a única forma de editar o texto no formato 3D. Temos de inserir, além disso, símbolos, equações. Já na barra de menu da estrutura, vamos encontrar a estruturação do próprio, a formatação do próprio documento em relação à questão textual. E vamos aqui escolhendo de que forma o nosso texto será apresentado, o nosso documento será apresentado, né? E temos a coloração, o sistema de coloração que nós podemos utilizar. Nesse caso está predefinido o sistema de coloração da Office, mas tem outros também, outras tonalidades do Office 2007, 2010, tons cinzentos, azuis quentes, dependendo do que nós pretendemos fazer. Nós temos aqui várias opções. Temos também os tipos de letra, o grupo de tipos de letra que nós podemos ter. Temos o calibre, o Arial e Candara e tantos outros que são oferecidos por essa ferramenta. Além disso, temos como colocar uma marca de água numa página, a coloração da página, os limites da página, que são muito importantes, vamos ver a seguir. Nos próximos vídeos vamos poder contemplar o que os limites da página podem fazer. Temos a seguir o esquema de página, onde podemos definir as margens da própria página. Neste caso temos uma predefinição, que é a margem superior, mas nós, nas faculdades, nas escolas, os docentes, às vezes, de acordo com aquilo que são os manuais de elaboração de trabalhos, eles definem as margens. Então há necessidade de personalizar as margens de acordo com aquilo que são as exigências das próprias instituições, ou então da necessidade de cada usuário. Ainda temos a orientação da própria página, podemos definir a página na horizontal ou vertical, o tamanho da página também. Tem a carta, o A4, olha que as dimensões do A4 são de 21 cm por 29,7, mas também podemos encontrar tantos outros tamanhos, como o A3, entre outros. Podemos também encontrar as quebras, os números para inserir o número de linhas, e a infinização, a questão do avanço. Podemos definir o avanço. Podemos também definir este avanço através da base. Temos aqui avanços e também temos como definir avanços a partir do esquema de páginas. A questão de referências, vamos encontrar o índice do rodapé, na nota de rodapé, inserir uma nota de rodapé, inserir uma nota de fim e a questão da definição do próprio índice, que é muito importante nos trabalhos. Então, eu acho que o básico é isto. A seguir temos os mailings, que é uma parte que não se usa muito, é a questão de impressão, envio de documentos. Vamos definir se esses documentos são enviados para um determinado grupo de e-mail ou não. Temos a questão de revisão, podemos contar as palavras, traduzir, trocar de idioma, registrar algumas alterações e ver o que foi alterado num documento. É possível, a partir de um documento original, identificar quais as alterações que foram sendo feitas ao longo do tempo e quem as fez, de acordo com aquilo que é o nome do usuário do computador. E no menu, na barra de menu do ver, nós podemos aqui encontrar a régua, a linha de grelha, o painel de navegação,
Isto aqui não aparece por definição, mas às vezes é muito importante para evitar que nós utilizemos esta barra de navegação. Podemos definir uma outra barra de navegação do lado esquerdo do título, páginas. Ele vai mostrar as páginas, os resultados, né? E podemos também colocar linhas de grelha. Podemos adicionar a régua, que é muito importante para ver os limites da página, e a disposição das janelas. Então, para o primeiro vídeo temos isto, que é uma breve apresentação das ferramentas que nós podemos encontrar no Microsoft Word, e a seguir, nos próximos vídeos, nós vamos tratar da questão do currículo vitae, e podemos nessa altura também escolhermos os outros assuntos que eventualmente queiramos que os visualizadores queiram que nós possamos partilhar aqui. Que é uma das ferramentas de edição de texto da Microsoft, e sobre ela vamos basicamente tocar em alguns pontos essenciais, como a formatação de texto, a edição de currículos, cartas e outros aspectos que julgo serem importantes na vida de qualquer um. Para este primeiro vídeo, nós vamos fazer uma breve apresentação sobre os aspectos gerais que serão tratados ao longo desse mini curso ou videoaulas. Então, em primeiro lugar, vamos tratar da apresentação do próprio programa, da própria ferramenta, que é o Microsoft Word. A seguir, vamos tocar nos aspectos organizacionais, para quem quer aprender como organizar um currículo, como fazer uma carta de apresentação ou carta de manifestação de interesse, e também já vamos adicionar alguns aspectos ligados à organização de trabalhos científicos, como estruturar trabalhos científicos, e outros assuntos que os internautas poderão julgar importantes, podem colocar ali, podem comentar, e nós vamos abordar esses assuntos e vamos partilhar com o nosso público. Então vamos a isso. O primeiro passo será abrir o programa Microsoft Word, bastando por efeito e clicar no botão de início ou botão do Windows. Pesquisar, na barra de pesquisa podemos escrever Word. Assim, como podemos ver, nós usamos aqui o Word 2013. A quem está em casa está a usar o Word 2010 ou uma versão mais anterior, que é o Word 2007, e talvez uma versão mais atualizada, o Word 2016 ou 2019. Mas não importa, o que importa mesmo é ter o Microsoft Word instalado, e não importa em qual versão, o importante é saber o que nós vamos tratar. Vamos a isso. Vou clicar aqui num documento em branco, e para começar vamos fazer uma breve apresentação das janelas que aqui aparecem, dessa janela que aqui aparece. Nós temos a barra de ferramentas, e podemos ver na barra de títulos, temos ali a base, o inserir, a estrutura, o esquema de página, referências, mailings, rever e ver. E a seguir também temos a questão do Foxit Reader, mas isso é um suplemento que foi instalado através de um programa de edição de PDF, de visualização de arquivos
no formato digital. Então, para começar, o que é que nós encontramos na base? Nós encontramos na base o tipo de letra, que nos dá a formatação do tamanho, das características, basicamente são as características da letra, a coloração, o tipo, se nós queremos colocar na letra uma coloração diferente, onde é que nós vamos? Temos aqui devemos clicar na seta que aparece no canto inferior direito de onde vem escrito o tipo de letra, e já dá uma explicação e até as teclas de atalho que nós temos de apertar para poder abrir. Clicando nesta seta, nós vamos apresentar aqui vários tipos de letra. O que aparece como padrão é o corpo, mas podemos utilizar o mais usual para estudantes e várias outras instituições. É o Times New Roman, ou podemos usar Arial, mas o mais usual é o Times New Roman. Eu então vou definir Times New Roman no tamanho 12, querendo, e posso predefinir isso. Isso significa que para qualquer documento, na pré-definição nós podemos escolher o seguinte: temos duas opções, para este documento apenas, ou então todos os outros documentos que nós viermos a fazer, esses vão aparecer com este tipo de letra como padrão, para evitar que todas as vezes que nós vamos abrir um documento tenhamos que trocar o tipo de letra. Neste caso eu vou definir como padrão o Times New Roman. Podemos ver aqui que é possível, depois da escrita, nós podemos alterar, para além do tamanho da letra, o tipo da letra. Temos o bolding, colocar o texto em negrito, temos colocar as opções de colocar o texto em itálico, o sublinhar, riscar ou rasurar, né? Temos o colocar o texto ou a letra, o texto, ou então o número na parte superior, na linha superior do texto, ou inferior, dependendo do que nós queremos fazer. Temos ainda os efeitos do texto, que nos são basicamente os efeitos 3D, se queremos adicionar uma sombra ou não, mas para o que nós vamos tratar, nós não havemos de precisar dos efeitos, né? Então, a seguir temos noutra barra de ferramentas nós temos a formatação do parágrafo. Temos o alinhamento à esquerda, temos o alinhamento centralizado, temos o alinhamento à direita e temos o texto justificado. Para além disso, temos a questão do espaçamento entre linhas. Vamos ter aqui vários espaçamentos, de 1, 1.5. Podemos adicionar ou remover espaços já antes ou depois do parágrafo. Temos os bullets, ou então as marcas, que nos vão ajudar. Por exemplo, se nós formos a mencionar vários itens que estão ligados a um certo aspecto, nós podemos escolher uma dessas marcas ou então definir uma marca diferente. Essas marcas são as marcas que aparecem como padrão, mas nós podemos criar nossas próprias marcas, podemos fazer novas marcas, adicioná-las ao Microsoft Word. Também temos a questão da numeração. Podemos, além de escolher as marcas, usar, em vez de usarmos a marca, podemos usar a numeração. Temos aqui a numeração em algarismos, temos a numeração romana, temos mesmo o abecedário, dependendo do tipo que nós quisermos, e do tipo que nós quisermos, podemos eventualmente escolher o tipo e a questão de precedência. Se nós queremos que tenhamos uma estruturação das listas, e isso vai também ajudar de certa forma na organização, na própria estruturação do texto. E
vai também ajudar quando nós formos fazer o índice. A seguir, temos o estilo de texto, temos o cabeçalho e tantos outros que aqui aparecem. Podemos só abrir aqui para ver a ênfase, forte, citação, são vários. Então, para nós vamos usar o estilo normal. Dependendo do que nós vamos fazer para o índice, nós podemos definir vários estilos que nos vão ajudar a obtermos um índice um pouco mais bem feito e estruturado. Então, na barra de menu inserir, já encontramos vários outros aspectos. Podemos encontrar fora de rosto, podemos inserir uma página em branco ou uma quebra de página. Então, essa quebra de página também podemos encontrar no esquema de páginas, mas como vamos para lá, vamos de apresentar a seguir. Podemos também inserir tabelas, imagens, formas variadas que estão aqui, conforme a necessidade que nós tivermos. Podemos inserir gráficos, vídeos online, hiperligações, marcadores, comentários, cabeçalhos, rodapés e caixas de texto. Podemos também inserir o Odoad, que já aparecia no Word, em umas versões anteriores de 2003, por exemplo, 2003, já aparecia o Odoad, que era a única forma de editar o texto no formato 3D. Temos inserir, além disso, símbolos, equações. Já na barra de menu da estrutura, vamos encontrar a estruturação a formatação do próprio documento em relação à questão textual. E vamos aqui escolhendo de que forma o nosso texto será apresentado, o nosso documento será apresentado. E temos a coloração, o sistema de coloração que nós podemos utilizar. Nesse caso, está predefinido o sistema de coloração da Office, mas tem outros também, outras tonalidades do Office 2007, 2010, tons cinzentos, azuis quentes, dependendo do que nós pretendemos fazer. Nós temos aqui várias opções. Temos também os tipos de letra, o grupo de tipos de letra que nós podemos ter. Temos o calibre, o Arial e Candara e tantos outros que são oferecidos por essa ferramenta. Além disso, temos como colocar uma marca de água numa página, a coloração da página, os limites da página, que são muito importantes, vamos ver a seguir. Nos próximos vídeos vamos poder contemplar o que os limites da página podem fazer. Temos a seguir o esquema de página, onde podemos definir as margens da própria página. Neste caso temos uma predefinição, que é a margem superior, mas nós nas faculdades, nas escolas, os docentes, às vezes, de acordo com aquilo que são os manuais de elaboração de trabalhos, eles definem as margens. Então há necessidade de personalizar as margens de acordo com aquilo que são as exigências das próprias instituições, ou então da necessidade de cada usuário. Ainda temos a orientação da própria página, podemos definir a página na horizontal ou vertical, o tamanho da página também. Tem a carta, o A4, olha que as dimensões do A4 são de 21 cm por 29,7, mas também podemos encontrar tantos outros tamanhos, como o A3, entre outros. Podemos também encontrar as quebras, os números para inserir o número de linhas, e a infinização, a questão do avanço. Podemos definir o avanço, podemos também definir este avanço através da base. Temos aqui avanços e também temos como definir avanços a partir do esquema de páginas. A questão de referências, vamos encontrar o índice do rodapé, na nota de rodapé, inserir uma nota de rodapé, inserir uma nota de fim e a questão da definição do próprio índice, que é muito importante nos trabalhos.
Então, eu acho que o básico é isto. A seguir temos os mailings, que é uma parte que não se usa muito, é a questão de impressão, envio de documentos. Vamos definir se esses documentos são enviados para um determinado grupo de e-mail ou não. Temos a questão de revisão, podemos contar as palavras, traduzir, trocar de idioma, registrar algumas alterações e ver o que é que foi alterado num documento. É possível, a partir de um documento original, identificar quais as alterações que foram sendo feitas ao longo do tempo e quem as fez de acordo com aquilo que é o nome do usuário do computador. E no menu, na barra de menu do ver, nós podemos aqui encontrar a régua, a linha de grelha, o painel de navegação. Isto aqui não aparece por definição, mas às vezes é muito importante para evitar que nós utilizemos esta barra de navegação. Podemos definir uma outra barra de navegação do lado esquerdo, do títulos, páginas. Ele vai mostrar as páginas, os resultados. E podemos também colocar linhas de grelha, podemos adicionar a régua, que é muito importante para ver os limites da página, e a disposição das janelas. Então, para o primeiro vídeo temos isto, que é uma breve apresentação das ferramentas que nós podemos encontrar no Microsoft Word. E a seguir, nos próximos vídeos, nós vamos tratar da questão do currículo vitae, e podemos nessa altura também escolhermos os outros assuntos que eventualmente queiramos que os visualizadores queiram que nós possamos partilhar aqui. Na parte superior, na linha superior do texto, ou inferior, dependendo do que nós queremos fazer, temos ainda os efeitos do texto, que nos são basicamente os efeitos 3D, se queremos adicionar uma sombra ou não. Mas para o que nós vamos tratar, nós não havemos de precisar dos efeitos, né? Então, a seguir temos noutra barra de ferramentas, nós temos a formatação do parágrafo. Temos o alinhamento à esquerda, temos o alinhamento centralizado, temos o alinhamento à direita e temos o texto justificado. Para além disso, temos a questão do espaçamento entre linhas. Vamos ter aqui vários espaçamentos de 1, 1.5. Podemos adicionar ou remover espaços já antes ou depois do parágrafo. Temos os bullets, ou então as marcas, que nos vão ajudar. Por exemplo, se nós formos a mencionar vários itens que estão ligados a um certo aspecto, nós podemos escolher uma dessas marcas ou então definir uma marca diferente. Essas marcas são as marcas que aparecem como padrão, mas nós podemos criar nossas próprias marcas, podemos fazer novas marcas, adicioná-las ao Microsoft Word. Também temos a questão da numeração. Podemos, além de escolher as marcas, em vez de usarmos a marca, podemos usar a numeração. Temos aqui a numeração em algarismos, temos a numeração romana, temos mesmo o abecedário, dependendo do tipo que nós quisermos, podemos eventualmente escolher o tipo e a questão de precedência. Se nós queremos que tenhamos uma estruturação das listas, e isso vai também ajudar de certa forma na organização, na própria estruturação do texto, e vai também ajudar quando nós formos fazer o índice. A seguir,
temos o estilo de texto, temos o cabeçalho e tantos outros que aqui aparecem. Podemos só abrir aqui para ver a ênfase, forte, citação, são vários. Então, para nós vamos usar o estilo normal. Dependendo do que nós vamos fazer para o índice, nós podemos definir vários estilos que nos vão ajudar a obtermos um índice um pouco mais bem feito e estruturado. Então, na barra de menu inserir, já encontramos vários outros aspectos. Podemos encontrar fora de rosto, podemos inserir uma página em branco ou uma quebra de página. Então, essa quebra de página também podemos encontrar no esquema de páginas, mas como vamos para lá, vamos de apresentar a seguir. Podemos também inserir tabelas, imagens, formas variadas que estão aqui, conforme a necessidade que nós tivermos. Podemos inserir gráficos, vídeos online, hiperligações, marcadores, comentários, cabeçalhos, rodapés e caixas de texto. Podemos também inserir o Odoad, que já aparecia no Word, em umas versões anteriores de 2003, por exemplo, 2003, já aparecia o Odoad, que era a única forma de editar o texto no formato 3D. Podemos inserir, além disso, símbolos, equações. Já na barra de menu da estrutura, vamos encontrar a estruturação a formatação do próprio documento em relação à questão textual. E vamos aqui escolhendo de que forma o nosso texto será apresentado, o nosso documento será apresentado. E temos a coloração, o sistema de coloração que nós podemos utilizar. Nesse caso, está predefinido o sistema de coloração da Office, mas tem outros também, outras tonalidades do Office 2007, 2010, tons cinzentos, azuis quentes, dependendo do que nós pretendemos fazer. Nós temos aqui várias opções. Temos também os tipos de letra, o grupo de tipos de letra que nós podemos ter. Temos o calibre, o Arial, e Candara e tantos outros que são oferecidos por essa ferramenta. Além disso, temos como colocar uma marca de água numa página, a coloração da página, os limites da página, que são muito importantes. Vamos ver a seguir. Nos próximos vídeos vamos poder contemplar o que os limites da página podem fazer. Temos a seguir o esquema de página, onde podemos definir as margens da própria página. Neste caso temos uma predefinição, tem margens superiores, mas nós nas faculdades, nas escolas, os docentes, às vezes, de acordo com aquilo que são os manuais de elaboração de trabalhos, eles definem as margens. Então há necessidade de personalizar as margens de acordo com aquilo que são as exigências das próprias instituições, ou então da necessidade de cada usuário. Ainda temos a orientação da própria página, podemos definir a página na horizontal ou vertical, o tamanho da página também. Tem a carta, o A4, olha que as dimensões do A4 são de 21 cm por 29,7, mas também podemos encontrar tantos outros tamanhos, como o A3, entre outros. Podemos também encontrar as quebras, os números para inserir o número de linhas, e a infinização, a questão do avanço. Podemos definir o avanço. Podemos também definir este avanço através da base. Temos aqui avanços e também temos como definir avanços a partir do esquema de páginas. A questão de referências, vamos encontrar o índice do rodapé, na nota de rodapé, inserir uma nota de rodapé, inserir uma nota de fim, e a questão da definição do próprio índice, que é muito importante nos trabalhos. Então, eu acho que o básico é isto. A seguir temos os mailings, que é uma parte que não se usa muito, é a questão de
A questão de impressão, envio de documentos, vamos definir se esses documentos são enviados para um determinado grupo de e-mail ou não. Temos a questão de revisão, temos de contar as palavras, traduzir, trocar de idioma, registrar algumas alterações e ver o que foi alterado num documento. É possível, a partir de um documento original, identificar quais as alterações que foram sendo feitas ao longo do tempo e quem as fez de acordo com aquilo que é o nome do usuário do computador. E no menu, na barra de menu do ver, nós podemos aqui encontrar a régua, a linha de grelha, o painel de navegação. Isto aqui não aparece por definição, mas às vezes é muito importante para evitar que nós utilizemos esta barra de navegação. Podemos definir uma outra barra de navegação do lado esquerdo, do títulos, páginas. Ele vai mostrar as páginas, os resultados. E podemos também colocar linhas de grelha, podemos adicionar a régua, que é muito importante para ver os limites da página, e a disposição das janelas. Então, para o primeiro vídeo temos isto, que é uma breve apresentação das ferramentas que nós podemos encontrar no Microsoft Word.